Olá, vamos começar com o curso do Microsoft Excel nível 1. Nesta primeira aula, vamos fazer uma introdução às folhas de cálculo. Especificamente vamos falar do conceito de folha de cálculo, conceito de linhas e colunas, células, folhas de trabalho, livros de trabalho. As folhas de cálculo são utilizadas pelos contabilistas há centenas de anos, isso muito antes do aparecimento do computador. Portanto, quer dizer, a aplicação de folha de cálculo não são uma novidade, não vem da era dos computadores, como vamos ver nas sessões seguintes. Para os contabilistas antigos, uma folha de cálculo era uma grande folha de papel com colunas e linhas que representavam um esquema geral das transações de uma organização. Portanto, esse esquema geral servia para a administração, por exemplo, os responsáveis analisarem o andamento do negócio da empresa. Portanto, a folha de cálculo mostrava os custos, as receitas, os impostos, portanto, numa única folha de papel. Portanto, servia para o gestor analisar e, portanto, servia de um meio de apoio aos processos de tomada de decisão. Portanto, ainda hoje, as folhas de cálculo são utilizadas essencialmente para isso, fornecer informação informações que sirvam de apoio para o processo decisório. Quanto referências anteriores ao ano 1951, o ano em que aparece o primeiro computador a ser produzido e comercializado em série, essa referência descreve a folha de cálculo como uma técnica que possibilita a análise de dupla entrada de dados contabilísticos, uma estrutura matricial na qual as colunas e linhas tinham associados débitos e créditos da instituição. Como é usado hoje, como são usadas hoje as folhas de cálculo no computador, o conceito-chave poderia ser reduzido ao seguinte: podemos definir a folha de cálculo como aplicações de cálculo. Uma folha de cálculo seria uma aplicação de cálculo, análise e representação gráfica de dados. Lembrar que as folhas de cálculo também são chamadas planilhas de cálculo eletrônico. Elas permitem a automatização dos cálculos. O conceito essencial subjacente à folha de cálculo é o conceito de matriz, o conceito de uma tabela. Uma folha de cálculo apresenta-se sempre com uma estrutura quadriculada, uma estrutura formada de colunas e linhas, uma estrutura quadriculada formada por colunas e linhas. É importante lembrar sempre este conceito. As colunas dispostas horizontalmente, as colunas dispostas verticalmente são identificadas por letras A, B, C, D, E, que vemos aí na figura, mas elas são tantas. O Excel atualmente tem 256 colunas. Já as linhas dispostas horizontalmente são identificadas por números arábicos, enumerados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Excel tem até atualmente 65.536 linhas. Número de linhas que nunca podem. Há situações que podem ser necessárias, mas no uso comum quase não temos informação para abranger esse número de linhas. Agora vamos para um conceito importantíssimo, um conceito-chave, que é o conceito de célula. Cada retângulo da grelha que aparece aí, correspondente à interseção de uma linha e uma coluna, é chamado de célula. A célula é a unidade fundamental de trabalho na folha de cálculo. A célula é o local onde são escritos os dados e as fórmulas.
Esses dados ficam armazenados, portanto, os dados inseridos numa folha de cálculo, portanto, são armazenados nas células. Cada célula é identificada univocamente por um endereço, isso é importante. Portanto, e o endereço da célula é constituído pela letra da coluna e pelo número da linha. Portanto, é importante reter isso nisso. Cada célula é identificada no universo, nessa grelha que aparece aí, por um endereço único. Esse endereço é constituído pela letra da coluna e pelo número da linha. Por exemplo, a célula A1, assinalada na figura, corresponde à interseção da coluna A com a linha 1. Portanto, esse conceito é um conceito importante, porque toda atividade na folha de cálculo, portanto, vai consistir em manipular endereços de células. Portanto, no trabalho com a folha de cálculo, utilizam-se vários tipos de referências a endereços de células, isto é, várias formas possíveis para indicar ou referenciar os dados contidos nas células. Tá? Portanto, uma célula pode conter números, uma célula pode conter textos, uma célula pode conter fórmulas, etiquetas, etc. Portanto, os tipos de referência de endereços de células mais comuns e mais utilizados são as referências absolutas e as referências relativas. Existem outras referências que veremos ao longo das aulas, mas essas duas primeiras vamos já destacá-las porque podemos precisar delas a qualquer momento. Portanto, as referências absolutas reconhecem-se pela utilização do símbolo cifrão colocado antes da letra da coluna ou do número da linha. Por exemplo, temos aí cifrão A, cifrão 1. Ou então, simplesmente B e cifrão 5. Quando se copia ou move uma fórmula de uma célula para outra, as referências absolutas existentes na fórmula não se alteram, não se adaptam a novas coordenadas. Portanto, aquele cifrão que se coloca antes da letra da coluna ou antes do número da linha, portanto, torna fixo o elemento do lado direito. Portanto, por exemplo, na referência temos B, cifrão 5, quer dizer, a linha 5 fica fixa, não se altera. O B não tem uma referência, não tem um cifrão, portanto, continua livre, ele se adapta. Na primeira referência, temos a coluna A e a linha 1, portanto, referenciadas como elementos absolutos. As referências relativas reconhecem-se pela utilização apenas e simples da letra da coluna, seguida pelo número da linha, por exemplo, A1 ou B5, sem nenhum outro artifício, nenhum outro recurso. Quando se copia ou se move uma fórmula de uma célula para outra, as referências relativas existentes na fórmula são atualizadas e adaptam-se às novas coordenadas, tudo de acordo com a posição relativa da célula. Esses dois conceitos são importantes. Lembrar, temos referências absolutas e temos referências relativas. A utilização de referências a endereços de célula na realização de cálculos é uma técnica importantíssima para aumentar a produtividade e a eficiência no trabalho realizado com as folhas de cálculo. No mundo de hoje, a nível da administração de recursos humanos, as folhas de cálculo são bastante utilizadas. Elas permitem automatizar determinadas rotinas diárias. Agora vamos falar do conceito de folha de trabalho, worksheet, e também logo a seguir vamos falar do conceito de livro de trabalho. Mas vamos começar com o conceito de folha de trabalho. Uma folha de trabalho, é um elemento que constitui, ou seja, uma folha de trabalho é uma das folhas que constituem o livro de trabalho, o workbook. A folha de trabalho é utilizada para a inserção de dados e fórmulas, assim como para a apresentação dos resultados. Quer dizer, quando vamos a trabalhar com uma folha de cálculo, naturalmente vamos ter uma folha de trabalho onde inserimos os dados, fizemos os cálculos, e os resultados são apresentados aí. A folha de trabalho é caracterizada pela sua divisão em linhas e colunas. Lembra sempre isso. Os cruzamentos entre as linhas e as colunas formam as células. Já vimos isso. Lembrar que as colunas são identificadas por letras e as linhas são identificadas por números. As células têm sempre um endereço que é constituído pela letra da coluna e pelo número da linha. Aqui está a chave de trabalho com as folhas de cálculo.
A grelha da folha de cálculo, assim definida, é utilizada para introduzir os dados e para realizar as operações necessárias com os dados. A grelha é a área de trabalho onde se realizam os cálculos e onde se aplicam as formatações sobre o conjunto de dados que estão inseridos aí na folha de cálculo. Agora vamos falar um pouquinho do livro do trabalho, o workbook. Os fios das aplicações de folha de cálculo são geralmente chamados livros de trabalho. Você vê no topo da aplicação, portanto, é livro 1, livro 2 e 5. Mas cada livro depois, naturalmente, pode ter um nome específico. Um livro de trabalho contém, por padrão, 3 folhas de trabalho, tá? Cujos nomes podem ser vistos na parte inferior esquerda da folha, numa área chamada barra de folha de trabalho. Portanto, temos aí folha 1, folha 2, folha 3. Estes nomes podem ser alterados para nomes mais descritivos e sugestivos, portanto, tudo segundo a necessidade do utilizador. Portanto, é importante saber isto. Portanto, quando estamos a trabalhar com informação diversificada, podemos mudar os nomes das folhas de trabalho. Portanto, o livro de trabalho permite reunir no mesmo ficheiro várias folhas de trabalho que contenham dados e resultados relacionados entre si. Portanto, nós podemos ter informações sobre a avaliação de uma turma, em que temos a primeira prova de frequência, a segunda prova de frequência, a terceira prova de frequência, o exame, e depois temos a pauta. Portanto, cada uma das folhas vai conter o nome dos alunos, vai conter as notas, a nota de cada aluno, e portanto, o exame também terá eventualmente a mesma estrutura, tem o nome do aluno e tem a nota do aluno, e na pauta final, portanto, poderemos ter um esquema resumo, tanto de resultados parciais do aluno ao longo de um semestre ou ao longo de um ano. As folhas de cálculo possuem inúmeras aplicações e áreas de utilização. Portanto, além da tradicional área de contabilidade, muitas outras utilizam com êxito essa aplicação do computador. Desde o controle das despesas domésticas e bancárias, ao suporte e a simulação para gerir um investimento. Portanto, as folhas de cálculo sempre revelaram-se bastante úteis nessas áreas. Portanto, todas as áreas de gestão, portanto, nas áreas de gestão, as folhas de cálculo sempre revelaram-se bastante úteis. Aí, portanto, que é importante e bom conhecer e saber trabalhar com as folhas de cálculo. Portanto, a versatilidade é também devida ao leque de fórmulas e funções que as folhas de cálculo trazem, tanto e outras aplicações também que utilizam o conceito de base matricial, que, portanto, que adicionam alguma funcionalidade e utilidade às folhas de cálculo. Portanto, aí fica. É importante hoje conhecermos, aprendermos a trabalhar com as folhas de cálculo. Começamos o curso, esta é a primeira lição, lembrar. Falamos dos conceitos de folha de cálculo, o conceito de colunas e linhas, o conceito de células, livro de trabalho e folha de trabalho antes disso, né? Na próxima aula, vamos falar das operações básicas de gestão de livro de trabalho. Obrigado.